Olá pessoal, bem-vindos ao canal Ana Kese Viver Mais e Melhor para Todos. Dando sequência nos nossos temas, ainda estamos falando de mente. Já falei sobre neurociência, falei sobre psicologia e longevidade. Agora eu vou entrar na psiquiatria, ok? Eu vou entrar na psiquiatria e na longevidade, como manter o cérebro jovem. Mas já chamo você para se achegar aqui comigo nas nossas aulas quase que diárias sobre longevidade e saúde em todos os níveis, para me seguir, colocar aí no sininho todas, ativar todas para receber cada vez que eu posto um conteúdo novo, você recebe. Vai lá nos meus shorts, nos vídeos que eu postei, nos vídeos de rotina, nos vídeos que eu tô falando de Bíblia, nos vídeos que eu tô falando de energia vital, nos vídeos que eu estou falando de neurociência que ainda vou postar. Coloque seu comentário, curte e se inscreva aqui no canal. E quando você comentar aqui, dá o seu feedback das práticas, porque todo vídeo tem prática. Escreva seu depoimento, ok? Tá? Ok? De experiências, depoimento. O que você acha sobre longevidade? O que você acha sobre saúde? A opinião de vocês é muito importante, porque o YouTube vai entender que esse vídeo é relevante e vai entregar cada vez mais. E aí a gente chega ao número X de inscritos e aumenta essa mensagem valiosa que vai ser propagada daqui até... com certeza não estarei mais aqui, mas a minha mensagem vai estar aqui para todos, ok? Então vamos lá. Psiquiatria e longevidade, tá? Psiquiatria, a psicologia, ela estuda mais sentimentos, emoções, memórias e a limpeza, né, dessa mente. A psiquiatria, ela vai além, tá? A psiquiatria, ela dá avaliação diagnóstica, ela faz a prevenção, diagnóstico, e a psiquiatria, ela vai diretamente nos transtornos mentais, tá? Ela dá muito diagnóstico em cima de transtornos mentais. E aí o psiquiatra, como ele tem uma abordagem maior, ele pode receitar medicação. A terapia, a avaliação diagnóstica, a terapia, mas os medicamentos, ok? Então, se você sente muita ansiedade, se você vê que não tá dando conta de viver bem, de viver mais, viver melhor, e você percebe que isso, além de atingir o seu físico, atinge a sua mente de uma forma bem mais intensa, procure um psiquiatra, ok? Então vamos lá, vamos falar o que é a psiquiatria. Ela aborda dentro da longevidade, tá? Ok? Dentro da longevidade. Vamos lá. Quando eu falo como manter meu cérebro jovem dentro da psiquiatria, o que eu preciso ter? Tá? Lembrando, pessoal, que para você chegar aqui nesse vídeo de psiquiatria, assista Bíblia e longevidade, energia vital, longevidade, tá? Neurociência de longevidade, psicologia e longevidade, para chegar até aqui para você entender melhor e principalmente dê sua opinião lá para mim. Então, como manter o cérebro jovem segundo a psiquiatria dentro da longevidade, tá? Eu preciso de 3 aspectos bem importantes e eu preciso dar atenção máxima aqui de você, tá? Eu preciso saber de funcionamento do intestino. O meu intestino, ele precisa funcionar bem para eu viver mais e melhor. Eu também preciso de equilíbrio neuroquímico. Aqui é o sistema nervoso central dentro dos neurotransmissores, ok?
Lembrando que quando eu falo de funcionamento intestino, também estou falando de digestão, tá? Então, tudo que você come passa lá pelo trato, né, digestório, para depois intestino grosso, delgado, tá? Todo aquele processo dentro da biologia, tá? Então, além de eu saber da digestão do intestino, eu preciso saber do equilíbrio desses neurotransmissores dentro do meu sistema nervoso e preciso saber como esse funcionamento do meu intestino e dos meus neurotransmissores, se eles estão ativos, né, formando os ciclos que eu vou explicar para meu organismo, para que meu organismo esteja ou não combatendo a minha imunidade, né, a imunidade do meu corpo, e se ele está inflamando ou não, tá? Então, intestino, digestão, intestino, bactérias do intestino, microbiota, que a gente fala microbiota, que eu já vou explicar, neurotransmissores, sistema nervoso central e imunidade e processos inflamatórios, de inflamação, tá? Esses 3 aspectos bem distintos, ok? Então, dentro do eixo do intestino, eixo intestino-cérebro, tá? Então, esses três aspectos que eu falei aqui influenciam no tempo de vida, influenciam na qualidade de vida, tá? Então, eixo intestino-cérebro. O que acontece dentro aqui da ciência? A ciência fala, pessoal, que na realidade nós temos 2 cérebros. Isso daí, eu acredito que uma boa parte da população já saiba disso, mas vamos reforçar aqui, tá? Nós temos o cérebro querido aqui, e dentro do cérebro, aqui, ó, nós temos o nervo vago, tá? O nervo vago tá bem perto da centralidade aqui. O que faz esse nervo vago, tá? Ele transmite para o intestino aqui, tá? Essa questão de se tá bem ou se tá mal, se tá bem ou se tá mal, se tá bem ou se tá mal. Então, aqui, o nervo vago, ele funciona como um canal de transmissão, tá? Por exemplo, se a minha mente não está boa, o nervo vago vai lá, puxa isso, ok? Vai para o intestino, vai para a parede hematocefálica, mexe com a minha microbiota, que são as bactérias boas do intestino, passa pelos neurotransmissores aqui dentro do intestino, porque aqui dentro do intestino nós também temos neurônios, que são os neurotransmissores, serotonina, aí passa pelo humor, sono, apetite, e volta aqui para o cérebro, mandando a gente expelir. Ana, dá um exemplo disso. Por exemplo, quando você está numa festa, aí você atinge a euforia, né? O nervo vago aqui, que é o processo que acalma, né? Atinge a euforia. Você vai lá, bebe bastante, e aí vamos supor que você não esteja muito bem emocionalmente e vai para essa festa. Aí. Aí, bebeu tudo, chegou na sua casa. O que acontece? O seu cérebro, ele detecta, ele tá mandando informações aqui, tá? Ele fala pro nervo vago, olha, a pessoa bebeu, ela não tá bem emocionalmente, então você vai lá, joga essa bebida aqui, passa pelo estômago, joga no intestino, a bebida fermenteia aqui, ela permeia essas bactérias, essa microbiota, permeia a serotonina, o humor, o sono, o apetite, e volta aqui e fala, você precisa, você precisa jogar essa emoção ruim para fora. Ela volta aqui no intestino e você, o quê? O que acontece?
ou aciona, aí aqui aciona essa barreira hematoencefálica. É uma barreira, tá? Que ela filtra o que é bom e ruim, passa por essa barreira, passa para a microbiota, vem, e aí o que que acontece? Faz todo o processo do líquido, né, da bebida, e joga, por isso que te dá muita diarreia. Ah, não é porque a bebida estava quente, não é, é simplesmente o processo em eixo intestino-cérebro, porque eu tenho o cérebro normal, mas aqui dentro do meu intestino eu tenho como se fosse um segundo cérebro, que através dessa barreira, associada a essa microbiota, que são as bactérias boas, misturada com os neurotransmissores, vai avisar para esse primeiro cérebro aqui que a minha emoção não está bem. Ele vai mandar essa transmissão através do nervo vago, né? Aqui envolve quiasmas, né? Os quiasmas dentro da biologia, vai e volta até você defecar. E geralmente a bebida muito forte, ela, por exemplo, se as suas emoções estiverem muito forte, você vai praticamente evacuar líquido e assim, praticamente você vai evacuar suas emoções. Você vai jogar para fora as suas emoções. Então vamos lá no processo. Cérebro passa pelo nervo vago, detecta uma emoção ou qualquer coisa que não preste, né? Detecta, volta aqui, passa pela barreira, faz a microbiota, faz os neurotransmissores, aciona, volta. Opa, não tem coisa legal, então volta. E aí, joga, defeca, aí você defeca, ok? Então, basicamente, o nosso cérebro, a nossa mente, que é o 1, reflete na mente 2, que é o intestino, tá? Passa pela essa barreira, passa pela microbiota, que são as bactérias positivas, ela faz a seleção, passa pelos neurotransmissores, que é dentro lá do sistema nervoso central, devolve, fala, não quero, devolve. Então, um cérebro reflete no outro. Então, basicamente, segundo a ciência, nós temos 2 cérebros e 90% dessa questão aqui, o que não tá legal, essa barreira faz essa filtragem, passa pela microbiota, os neurotransmissores, aí você excreta, você joga fora, tá? Então, o nosso organismo, pessoal, ele é uma máquina, tá? Ele é uma máquina muito boa, por sinal. Tudo o que é ruim, ele automaticamente joga fora. Por isso que é bom você ter fé. Por isso que é bom você cuidar da sua energia vital. Por isso que é bom você, dentro da neurociência, estar sempre criando novas coisas, estar em ambientes novos, trazer desafios para sua vida. E por isso que é bom você limpar os seus padrões. Porque você evita de uma emoção muito ruim, e você evita de estragar a tua mente, estragar o seu nervo vago, que é o que faz você se acalmar, relaxar, e estragar totalmente a parte de digestão e a sua parte de intestino aqui, tá? Então você tá vendo como uma coisa é interligada à outra, e muito bem, tá? Então vamos lá. Vamos lá agora falar dessa microbiota. Essa microbiota dentro desse intestino aqui, ela pode ser desequilibrada, lembrando que microbiota são bactérias boas que ajudam nesse processo do intestino, ajudam a filtrar, voltar essa informação para o cérebro, passar pelo nervo vago, voltar todo esse processo que eu falei. Microbiota desequilibrada e microbiota equilibrada. O que acontece? Aí agora a gente já passa para a longevidade, tá? A microbiota desequilibrada, o que acontece? Eu tenho que inflamação.
Tenho transtornos emocionais, você viu? Que mexe com as nossas emoções. Eu tenho Alzheimer. Eu não li ainda, tá? Mas o Alzheimer é muito refletido em questões de sofrimento, tá? Então, se uma pessoa sofreu muito, vai encolhendo a questão do processo de neurogênese dela, né? De criar novos neurônios, vai encolhendo, e ela adquire Alzheimer. E também Parkinson, né? Por que Parkinson? Por exemplo, lembra quando você está em estado de alerta, você aciona o seu ramo dentro do processo sistema nervoso, você aciona o ramo simpático, que é quando você está em alerta constante, em perigo. Tá? Então, o Parkinson é isso. Tá lá, ó. Alerta constante, perigo. Alzheimer é você esquecer, você querer esquecer sentimentos, emoções mal resolvidas. Aí entra dentro da psicologia. Isso daí são só estudos, tá? Só estou levantando aqui. Qual que é o objetivo? Instigar você a se questionar seu corpo, questionar sua mente, questionar você em todas as áreas, para você aprender a envelhecer mais, envelhecer melhor, tá? E aqui é uma microbiota, que é essa bactéria positiva dentro do intestino lá, ela é boa. Ela vai proteger a cognição, tá? Ela vai proteger processos mentais. Então aqui ela vai proteger o seu instinto cognitivo, rápido, raciocínio, tá? Essa neuroplasticidade, que é criar conexões novas, ela vai te instigar a ser mais ativo mentalmente. Processos mentais aqui seria aquisição, organização, armazenamento, recuperação de quê? Conhecimento. Então, você vai, você vai aprender a ser uma pessoa mais curiosa. Você vai aprender a ser uma pessoa mais interessada. Pessoas mais interessadas, mais curiosas, que catam, vão ler, vão estudar, ultrapassam os limites dela em questão de conhecimento. Ela tem uma microbiota equilibrada. Você pode ver que ela vai no banheiro certinho, ok? Então, você vai aumentar a tua atenção. Você vai aumentar a sua percepção das coisas. Então, quanto uma pessoa está indo, você está voltando, tá? Você vai aprender a ser mais esperta. Memórias. Memórias aí seria o seu ramo parasimpático, né? Calmo, né? Dentro do sistema nervoso, o seu ramo calmo, você aprendendo a respirar melhor, você mais relaxado. Tá? E aí, memórias também envolve o hipocampo, que é onde você armazena as suas informações. Então, essas informações, elas não vão ficar misturadas. Elas não vão, assim... Você não vai ficar desorientado mentalmente. Você vai ficar mais ativo. Ok? Tá bom, pessoal? Então, isso daqui é o básico. Esse é o eixo intestino. Tá? É o que eu preciso ter para... Um dos aspectos que eu preciso ter para essa microbiota ficar saudável. Vamos lá. Essa microbiota ser saudável e eu viver mais, tá? Então, cuide do seu intestino, cuide da sua mente, cuide do seu intestino, porque basicamente eles estão interligados, tá? Vamos lá. Estão interligados. Por isso que você precisa alinhar corpo, mente e espírito. Fazendo isso, a sua microbiota vai ficar mais ativa, mais equilibrada, ok? Você vai evitar inflamação e vai viver posteriormente, ter mais vitalidade, mais saúde, vai ficar mais bonito, mais feliz, menos ranzinza e menos cuidador da vida do outro.
Olha que interessante. E vai o essencial cuidar de você. Olha. Equilíbrio. Vamos lá, pro 2 aqui, ó. Agora vamos pro equilíbrio neuroquímico. O que tem aqui nesse processo? Bem rápido aqui para não ficar muito longo o vídeo, tá? Aqui são os basicamente são os neurotransmissores. Ok, isso lá dentro do intestino, ok? Aí nós temos, então assim, são os neurotransmissores dentro do intestino para fazer esse processo, para auxiliar aquela barreira hematoencefálica, tá? Essa barreira aqui, hematoencefálica, ajudar na transmissão do nervo vago para acalmar essa mente, né? Então, assim, e tudo que tiver de ruim ele vai expurgar. Então, se você não tiver nada de ruim, tanto o cérebro, quanto o nervo vago, quanto o intestino, quanto o processo digestório, as bactérias e os neurotransmissores vão estar ok. Automaticamente, esse processo vai acelerar e você vai viver mais. Ok? Então, aqui a gente tem a serotonina. Nós temos dopamina. Nós temos GABA. Já ouviram falar? Temos noradrenalina, tá? E nós temos as endorfinas. Ok? Serotonina. Bem-estar, humor, prazer, né? A gente cansado de ouvir isso. Prazer e apetite. Então, quando você come demais, tem alguma coisa errada dentro do processo. Mente, nervo vago, intestino, microbiota e neurotransmissores e sistema nervoso central. Tá? Tem alguma coisa errada, né? E aquilo tá gerando muito estresse e muita ansiedade. E aí você quer comer. Então, assim, é a sua emoção mal resolvida, seu trauma mal resolvido, você desconta nisso, ok? Dopamina. A dopamina, motivação. A recompensa do cérebro, que o cérebro te dá. Poxa, hoje eu tive um dia legal. Motivação. Nossa, amanhã vai ser melhor. Né? O GABA. GABA é calma, relaxamento. Por exemplo, quando você faz uma meditação ou quando você está em contato com a natureza, o neurotransmissor GABA ele é acionado dentro do seu intestino ali. Ok? Noradrenalina, tá? Ou glucamato. Glucamato, que a gente toma isso daqui. Fuga, luta, alerta. Fuga, luta, alerta. Noradrenalina, o glutamato, ele tá muito ligado ao ramo simpático da neuroplasticidade, que é o estado de alerta emergência, tá bom? Endorfinas. As endorfinas é o analgésico natural que a gente produz, que ajuda a gente a aliviar as dores naturalmente, ok? As endorfinas é lá na hipófise, tá? Nas glândulas de hipófise, que é o hipotálamo. Isso daí é para uma outra aula, ok? Então, dentro desse equilíbrio aí, estão os neurotransmissores lá dentro do intestino. Então, o intestino, ele produz tudo isso. Por isso que os médicos, a ciência, fala que o intestino, ele é o segundo cérebro. Tá vendo? Consegue entender? É bem racional, né?
dentro de tudo isso daqui, se todos esses neurotransmissores estão lá dentro do intestino, associado com a microbiota, para devolver para essa mente se aquilo é bom ou ruim e a mente devolver para excretar, então realmente a gente pode considerar que é um segundo cérebro, tá? A ciência ela é bem racional. Aí aqui não posso deixar de não falar sobre isso. Dentro desse processo, mente, nervo vago, barreira, microbiota, neurotransmissores, equilíbrio neuroquímico, que são todos esses neurotransmissores lá dentro do intestino. Se eu tiver desgastes, o que vai me causar? Se eu não cuidar desse intestino, se eu não cuidar dessa mente, se eu não cuidar desse nervo vago, eu vou ter menos sono. Eu vou ter mais ou menos alimentação. Ou eu vou me alimentar muito, ou eu vou me alimentar de menos. Aí aqui eu vou ter uma resposta grande ao meu estresse, que seria já o estresse crônico, que seria essa questão de eu congelar. Você aí já teve essa sensação de encontrar alguém e pum, congelar? É por quê? Porque você faz muito esforço no seu corpo, né, nesse processo todo aqui no seu sistema nervoso intestino. Por isso que dói a barriga, né? Às vezes quando a gente vê alguém, ou a gente se depara com uma situação que faz a gente lembrar de algum trauma, um evento ruim, né? A gente congela, tá? Praticamente a ciência fala que se você não cuidar do seu intestino, de todo esse processo aqui da sua mente, esse processo dos 2 cérebros que eu expliquei, você vai dormir mal, você vai se alimentar mal, você vai aumentar o seu estresse, você vai congelar, você não vai saber resolver as situações, tá? Aí, o que gera esse congelamento? Diabetes, fadiga, insônia. Eu vou ter problema de memória, esgotamento físico, esgotamento mental, tá? Aqui, problemas cardíacos. E aí eu vou reduzir minha expectativa de vida com isso. Tudo se eu não tratar mente, nervo vago, processos do intestino, né? Cuidar dessa microbiota, ok? E não cuidar desses neurotransmissores dentro do meu intestino. Se eu não cuidar desse processo, eu vou ter todos esses sintomas aqui esses sintomas para nós hoje é corriqueiro, né? Então, assim, o que a psiquiatria fala dentro de todas essas situações que a gente tô passando aqui para você, né? Tanto do eixo do intestino, tanto do equilíbrio neuroquímico, são os neurotransmissores. Você precisa ter um acompanhamento clínico do psiquiatra, tá? Para ele restaurar, né? Fazer um processo de restauração. Restauração nessa mente, nervo vago, microbiota, neurotransmissores dentro do intestino e dentro do processo aqui, a parede gastrointestinal, ok?
ok? Então, esse processo, tudo que eu falei para vocês, tem muito a ver com emoções, pessoal. Por isso que atinge muito o sistema nervoso central, ok? Então, a gente precisa cuidar e cuidar muito. Por isso que a maioria das meditações aciona aqui o nervo vago, que é para acalmar, para ajudar nesse processo também, tá? Eu vou fazer um vídeo só de como você medita, vou passar bastante meditação. Ixi, nós temos... eu acho que eu vou ficar o resto da minha vida falando aqui para vocês. E não adianta, por exemplo, alguém vir copiar aqui o conteúdo, porque não tem como. São conhecimentos, assim, muito específicos, e mesmo que se você estudar, não dá para copiar, porque é muito anos de estudo, é muita pesquisa. E vai indo, tá? Vai indo. Então, dá valor no que eu tô fazendo aqui. Eu não tô aqui à toa. Não tô. Vocês podem ter certeza que não. Porque eu tô com 42 anos, a expectativa de vida, segundo a ciência, é até 80. Então, eu não sei se até 80 eu estou aqui. Eu pretendo até uns 100 e pouquinho aqui, né? 100, 120. Nem que se for na cadeirinha, eu vou estar aqui falando. Prometo. Vamos lá. Agora, a gente vai falar sobre inflamação. Para falar da inflamação, é um pouquinho mais difícil, tá? Nós temos mensageiros químicos que dão essa resposta de inflamação. Quais são os mensageiros químicos? Esses mensageiros químicos aqui, pessoal, eles automaticamente acionam, tá? Dentro aí do organismo, a imunidade para combater essa inflamação, para evitar o que você fez lá, os danos que você fez com o seu intestino, nervo vago e mente. Então, assim, é tudo um processo, isso que eu estou falando para vocês. Então, eu tenho o mensageiro 1, é o IL-6. Que significa interleucina 6. Interleucina 6. É um pouco de biologia isso aqui, tá? Aí, imunidade inata. Imediata. E a imunidade adaptativa, que vai ser a longo prazo. Então, quando aparece uma inflamação no meu corpo, aciona esses mensageiros químicos aí. O primeiro é o IL-6, que é a interleucina 6. Ele é... Ai, Ana, você tá me xingando. Gente, isso aqui são termos biológicos, tá? Tenho que falar. Eles acionam a imunidade inata, que por exemplo, aciona lá o processo, acionou a inflamação, meu corpo inflamou, aciona, tá? Combate. E adaptativa, se aquela doença, aquela coisa estranha que entrou, o corpo, essas células vai se adaptando, mente, nervo vago, neurotransmissores, microbiota, intestino, tá? Digestão, vai se adaptando e vai combatendo essa coisa estranha, essa doença, vamos colocar assim, a doença, né? A longo prazo. E nós temos isso daqui ajuda a regular nesse processo a temperatura. Olha que interessante. Bem interessante, bem específico, tá? Aqui vai acionar fígado. O fígado entra aqui para combater, tá? Proteína.
Aqui tem uma proteína, que é a proteína C reativa. Aí seria aspectos assim da biologia bem mais aplicada, né? Bem mais aprofundada. Aí assim é só a medicina aqui, né? Quem estuda medicina tem que saber sobre isso. E aí nós temos um outro mensageiro químico aqui também. Porque lá, para ajudar nesse processo dos neurotransmissores, vai a questão da química também. É o TNFA. É um Azinho assim, pequenininho, tá? Ok? Aciona os macrófagos. Macro, assim, são células maiores. Né? São células maiores de quê, Ana? Biologia, defesa, tá? Ajudam na defesa, ok? Aí aqui, basicamente, para ficar mais fácil para vocês, aciona lá o processo que está acontecendo de inflamação. Aí vamos supor que surgiu uma infecção. Tem a IL-6, pode passar pela ILC, que eu falei aqui, inata adaptativa, né? Imediata adaptativa, vai jogando essa imunidade, vai combatendo, aí passa surge esse mensageiro, passa pelos macrófagos, defende e combate infecções, ok? Então, aqui, raciocínio, vai melhorar o raciocínio, a questão da atenção e vai melhorar também a questão da perda de memória, né? Vai evitar isso. Então, basicamente, são os processos de imunidade que é associado com mente, nervo vago, intestino, microbiota, tá? E os neurotransmissores. Quando surge, isso aqui é quando surge esses dois mensageiros, é quando surge processos inflamatórios no nosso corpo, devido à falta de cuidado da mente, nervo vago, intestino e a microbiota, ok? Basicamente para vocês entenderem. Ana, vamos... Assim, óbvio que se eu fosse falar, eu ia ficar até amanhã. Daria umas 2 horas, a aula inteira, né? Então, assim, eu resumi do resumo do resumo. Então, vamos lá. Ações práticas. O que eu preciso estar fazendo, então, com esses processinhos? Intestino, cérebro, neurotransmissores, inflamação se surgir, tá? E a questão de imunidade. O que eu preciso estar fazendo para viver mais e melhor? Aqui é interessante. Vamos lá. Eu li hoje um vídeo de um professor falando que eles estão inventando aí, tá bem, novos probióticos para ajudar essa microbiota a ficar ativa, a ajudar nesse processo. Seria medicamentos. Mas aí, como aqui a filosofia é não indicar tantos medicamentos, vamos lá. Você pode ajudar a sua microbiota. Esses 3 processos aqui: inflamatórios, neurotransmissores, intestino, através da alimentação. Tá? Alimentação, sono, e aqui entra o acompanhamento do psiquiatra. Lembrando que você vai no psiquiatra se você tiver o transtorno, se o nível tiver bem, assim, se você sentir isso muito estranho,
corriqueiro e se tiver essa ansiedade intensa, esse transtorno intenso, e você vê que tá realmente. Porque aí ele vai fazer todo esse processo aqui com você, de sono, de alimentação, exercício físico, às vezes processos que ativam o nervo vago, como meditação, respiração, relaxamento, ok? Que a gente pode estar fazendo terapias holísticas, uma massagem, tá? Ou também junto com o psiquiatra, um psicólogo, tá? Ok? Então, você precisa comer fibra. E vegetais variados aqui. Ana, eu não tenho dinheiro para comprar fibra e vegetal variado. Vai nos mais baratos. Vamos lá? Vamos lá em alguns baratos. Legumes. Cenoura e abóbora. Lembrando que cenoura e abóbora você pode comprar ou plantar. Folhas. Couve. Folhas. Couve. Espinafre. Grãos integrais. Aqui, gente, arroz integral, quinoa, ok. Alimentos fermentados. Alimentos fermentados. Dentro do alimento fermentado, o que entra aqui? Kefir, chucrutes. O kefir, pessoal, é uma bebida, tá? Aqui, quimbi. O quimbi é uma espécie de repolho, tá? Então, repolho é bom. Repolho branco, repolho roxo, ok? Nós temos também aqui iogurte. Não vou escrever aqui. Iogurte, pode ser o caseiro, tá? E entra, assim, os queijos artesanais aí, tá? Aqui também entra o picles, mas só que o natural, não aquele em conserva. Entra também a soja, pode ser o leite de soja, a soja em si aí, tá? E aí o popular aqui, ômega 3. O ômega 3 você pode repor, né, na medicação, comprar medicação. E aí, o que tem ômega 3? Peixe. Eu vou falar salmão aqui, mas o salmão é caro. Então, atum, sardinha. Aqui, ó, sardinha. Sardinha a gente pode comprar que é barata. Atum, ok? Ômega 3 é tudo que tem basicamente no mar aí. O sono, pessoal, o sono é de 7 a 9 horas dia, tá? Então, você tem que dormir pelo menos de 7 a 9 horas. Você precisa dormir certinho. Quem troca o dia pela noite também precisa dormir corretamente, tá? Ok. Vamos lá. E quais são os sinais que eu preciso procurar? Essas aqui são algumas ações práticas que você pode e deve fazer. Óbvio que sempre, pessoal, vai no psiquiatra. Eu tô com a crise, eu tô com isso.
vai no psiquiatra. Procura o clínico, pede um acompanhamento pro psiquiatra para em quais momentos eu procuro esse acompanhamento psiquiátrico. Tristeza profunda, alterações de memória. Você vê que você tá realmente confuso, não tá conseguindo lidar com si direito, precisa até de auxílio, né? E alterações de raciocínio. Literalmente, eu acredito, é aquela identificação assim, ó, eu acho que eu tô ficando doido, tá? Então, o que a psiquiatria, vamos agora para a parte prática. Aqui, eu sempre passo uma prática, ok? Quando você tiver nessa situação aqui, procurar o psiquiatra, que aqui você vai ter que procurar, porque é um caso mais grave, tá, pessoal? Você vai... mudança de ambiente, tá? Mude seu ambiente. Procure ambientes, geralmente, que tenha natureza, ok? Aqui é treinamento de concretude, tá? Esses treinamentos, eles combatem a ansiedade e a ruminação, que é você ficar repetindo sempre a mesma coisa na sua vida, e as preocupações, tá? Então, esse tipo de técnica eu não vou passar aqui, eu vou passar em outras práticas, porque esses tipos de técnica têm a respiração ritmada, o aterramento é uma técnica que eu já passei aqui. Eu não lembro qual vídeo. É o vídeo que eu tô com os pés no chão. Você pode colocar os pés no chão, né? Mas são práticas que elas só são eficazes, né? São práticas complementares. Elas só são eficazes com acompanhamento psiquiátrico, ok? Então eu não vou passar aqui, tá bom? Emoções, corpo, relações, você melhorar suas emoções, corpo, relações e principalmente encontrar sentido. Eu vou voltar no que eu falei lá no outro vídeo de psicologia. Você precisa encontrar sentido na sua vida. Sua vida tem sentido? Sim. Que é esse o objetivo aqui, tá? Então, se você tiver nessa situação, não é coisa de outro mundo, não. Tem muita gente nessa situação e você nem imagina. E das muitas vezes são pessoas, porque a gente acha assim, talvez quando eu tiver dinheiro, eu não vou ter nem isso. Eu não vou ter essas coisas. Gente, tem muita gente que tem muito dinheiro e não é feliz. E tá fazendo acompanhamento psiquiátrico. Talvez porque tem muitas condições, talvez vieram mais preocupações, né? Então, talvez... viver uma vida mais simples, você pode ser mais feliz, tá? A felicidade está na simplicidade, ok? E onde tem propósito existe sentido. Então, volta pra você, cuida de você, tá? Se você vê aí essa falta de raciocínio, falta de memória, essa tristeza profunda, não digo após um processo de luto, por exemplo, e também... Mas se isso for constante, psiquiatra, ok? Vamos lá. Coma. O que eu posso fazer? Coma variedades de frutas aí, vegetais. O tanto que você puder. De verdura, legume e principalmente fermentados. Os fermentados, ele vai ajudar na microbiota, tá? Por isso que se recomenda aqui. Então, verduras, legumes, frutas e fermentados vai ajudar muito. Também vai ajudar você a dormir,
e acordar num processo linear. Na mesma hora aqui, mesma hora, e acordar também na mesma hora. Tá? Ok? Você precisa estar, sua vida precisa estar em constante movimento. Se você parar, você vai acabar com a tua mente, acabar com o teu intestino, acabar com a tua microbiota. Vai acabar com esses dois processos que eu falei da imunidade. Você vai gerar inflamação, você vai gerar doença. Vai para uma cama e vai para o caixão depois. É essa a realidade. E aqui, observa sempre a sua mente. Não deu conta de tal coisa? Vai para o psicólogo. O psicólogo não resolveu? Vai para o psiquiatra. Vai, se trata. Se possível, vai nos dois. Ok? Mas vai. Ok? E procura ajuda. Tá? Ajuda. Não só profissional, mas de pessoas amigas. Sempre a gente vai ter uma pessoa amiga que vai escutar a gente. Da mesma forma que existe muita gente ruim nesse mundo, existe também muita gente boa, tá? Bom, eu encerro esse vídeo por aqui. Já deu 50 minutos, tá estourado. É um vídeo que, se fosse estender, tinha muita informação, mas eu vou até aqui, tá? Então, tristeza, raciocínio, falta de raciocínio, memórias confusas, psiquiatra, tá? Pessoal, se inscreva, me segue, se inscreva no canal, ative os sininhos todas. Escreva aqui se você tá passando por um problema de tristeza, angústia, tá? Se você quiser ajuda, o auxílio nosso, às vezes, para encontrar um psiquiatra aí da sua cidade. Se quiser que a gente encaminhe você para um psicólogo, para algum. Se você precisa de ajuda, escreve aqui, não precisa se identificar, né? Mas procura ajuda. Se você quiser ajuda através da Bíblia, da fé, ou qualquer outro tipo de profissional, se quiser ajuda nessa questão de física, né, de energia vital, físico, energia, nós estamos aqui para te ajudar e auxiliar, indicar, direcionar você. Mas não fica guardado não, porque quando surgem esses sintomas, a pessoa vai para o suicídio, que tem muitos índices aí. Então é o que a gente quer evitar, tá? Então, beijos, até o próximo vídeo. Próximo vídeo eu vou falar de psicanálise e longevidade. Muito interessante. A psicanálise é um outro processo que ajuda muito. Então, procure um psiquiatra, procure um psicanalista, procure um psicólogo, procure ajuda de um profissional. Existem N profissionais bons aí no mercado, tá? E comenta aí, me ajuda, se inscreve no canal, ajuda eu levar essa mensagem para mais pessoas, e talvez você que tá aí precisava ouvir isso hoje. Beijos e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até mais.